a pecadora Eva na frente do santo Adão. Você sabe o que ela fez? Ela derrubou Adão. A Bíblia diz que Eva foi enganada. E a Bíblia diz que Adão caiu consciente. Será, garoto, que você vai ter força? A tua namorada é espiritual? Então, se ela não é, está na hora de dizer: acabou o namoro. Acabou o relacionamento. Por quê? Porque é o teu futuro. E agora eu termino. Você quer ser feliz? Diz o ditado chinês: abra bem os dois olhos. E abra para ver o quê? O que a Bíblia fala sobre relacionamentos? O que a Bíblia fala sobre casamento? Interessante que o casamento hoje está com problemas. Por quê? Porque o namoro está com problemas. Porque as pessoas, elas estão displicentes no namoro. O namoro está sendo algo para passar o tempo, e não pode ser. O namoro tem que ser algo para análise. Namoro, noivado, para observação. Não deu certo, não tem nenhum pecado. Você tem um namoro cristão, você não tira nenhum pedaço do teu namorado, da tua namorada. Acabou o namoro, não deu certo, acabou. Um para um lado, outro para o outro. Comece a namorar uma outra pessoa. Dá um tempo, namore uma outra pessoa. E analise e observe. Agora vou dar alguns conselhos finais. A Bíblia diz em Coríntios: não vos prendais a jugo desigual. O que é jugo desigual? Olha só o que é jugo desigual. Deuteronômio tem uma expressão que Deus falou para Israel. Deuteronômio 22:10. Olha só o que é jugo desigual. Não lavrarás o boi e o jumento. Interessante, Deus diz assim a Israel: não ponha sobre a canga, sabe, o arado, não ponha um boi e um jumento. É desigual. Eu não entendo de boi nem de jumento, mas o boi tem uma força e um tipo de resistência. O jumento tem um tipo de força e outro tipo de resistência. Imagine que o boi é lento, mas resiste muito. Imagine que o jumento é rápido, mas resiste pouco. Sempre o arado está torto, você está entendendo? Porque quando um puxa, o outro segura. Quando o outro começa a puxar, o outro segura. E você pode dizer o seguinte: mas pastor, que bom, pelo menos sempre tem alguém puxando. Não, está errado. Os dois têm que puxar juntos. Por isso a Bíblia diz: não te prenda a jugo desigual. Interessante que Jaime Kemp, um pensador evangélico, fala muito bem sobre esse assunto. Ele diz assim: se dos voos eu vou usar agora aqui um aeroporto bem pertinho de vocês. Se dos voos do Aeroporto Internacional de Salvador, se dos voos que levantam do aeroporto para São Paulo, 90% dos aviões caíssem, você iria de avião? Mas é claro que não. Você não iria de avião por quê? E eu já vi muita resposta. Alguns dizem é perigoso, outros a chance de morrer é grande. Mas eu ouvi uma resposta que foi interessante. Uma moça certa vez disse, ao ouvir essa pergunta, ela disse: eu não me sentiria suficientemente sortuda de ser os 10%. Interessante. Você sabe que uma pesquisa feita no mundo evangélico diz que do jugo desigual, dos casamentos no jugo desigual, 90% fracassam. Só 10% alcançam sucesso. Aí você diz assim: mas pastor, eu sou sortuda. Sim, você é sortuda. Você teria coragem, não é, de apostar? Apostar algo que é muito sagrado. Você acha que cristão deveria apostar? Ou cristão deveria se pautar, se orientar por algo seguro? Eu não entro para um casamento para dizer, será que vai dar certo? Se não der certo, eu acabo. Não. Eu entro para um casamento para dizer, só a morte me separará. Interessante. É isso, só a morte separará. É certo que o adultério, ele dá liberdade para o cônjuge traído para romper, mas a própria palavra e o próprio Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração foi colocado assim. Mas o ideal é que só a morte separe. Você está entendendo? Então, o jugo desigual, não te prenda a ele. E aqui agora quero fazer explicação. O que é jugo desigual? Tem o jugo religioso. Deus não faz acepção de pessoas. E nessa manhã aqui tem gente de vários credos. Isso quer dizer que não tem aqui acepção de pessoas. Deus não quer dizer que um é melhor do que outro, não.
Deus está querendo dizer que um adventista deve se casar com um adventista, que um católico deve se casar com um católico, e que um batista deve se casar com um batista, e que um presbiteriano se casa com um presbiteriano. Por quê? Eles têm mais chance de serem felizes. Interessante, se você for à igreja católica, eu conheço a igreja católica, um padre não irá casar no jugo desigual, porque ele é um conhecedor, ele estudou uma parte da Bíblia, e ele então entende, e ele diz, não dá certo. Por que que muitos estão teimando, e estão se ferindo, e estão se machucando? Assim, uma vez uma moça me disse, pastor, lá na minha igreja tem um casal do jugo desigual que deu certo, pastor. É por isso que eu estou teimando. E toda vez que eu encontro isso, ou essa observação, eu quero te dizer uma coisa. Eles são os 10%. Você quer apostar o teu futuro? Não é certo. Eles foram fruto da misericórdia de Deus. Você quer apostar? Não é correto. O certo é fugir disso. Busque entre os teus iguais. Busque entre os teus próximos, não é? E ali você encontrará a felicidade. E eu vou terminar dizendo uma coisa. Namoro não é o lugar para se fazer trabalho missionário. Se a pessoa quer aceitar a Jesus, que ela venha por espontânea vontade. Mas cuidado, isto já traiu muitos e já feriu muitos. Muitos vieram para a igreja, porque o casamento não é feito no jugo desigual dentro da igreja. E se batizaram, para 2 anos depois se afastarem. E muitas vezes levando à ruína do próprio lar. Termino as palavras dizendo, quer ser feliz? Quem aqui quer ser feliz? Todos querem. Aliás, a pergunta para distinguir esse ponto é quem quer ser infeliz? Ninguém. Eu nunca vi, já casei tantos, nunca vi um casal entrar na igreja dizendo eu quero ser infeliz, eu não quero ser feliz. Não, a busca, o anseio do ser humano é pela felicidade. E agora vem uma questão, aonde está a felicidade? A felicidade estará bem perto da obediência àquelas palavras ditas pela palavra de Deus. Você está entendendo? Quer ser feliz? Obedeça. Quando a Bíblia diz não se prenda, não se prenda a jugo desigual. Quando a Bíblia diz não vá atrás de um preguiçoso, não vá atrás de um namorado preguiçoso. Quando a Bíblia diz não se una com uma mulher que não obedece o papai, não se ligue a ela. Quando a Bíblia diz não se aproxime de uma menina que ela não gosta do lar, não se aproxime. A felicidade estará na obediência às palavras de Deus. E aí você encontrará um bom parceiro e será feliz. Quantos querem ser felizes? Quantos? Antes de terminar, falta 1 minuto. Eu quero saber quantos casais de namorados nós temos aqui dentro da igreja. Quantos casais? Quantos casais de namorados? Quantos casais? Você poderia vir aqui rapidinho, voando. Vem aqui à frente. Pastor quer orar por você. Vem aqui à frente. Os futuros casais, corram, desçam as alamedas. Com aquele, não é companheiro ou sem, vem à frente. O pastor vai orar por você. Corre à frente. Não perca essa chance. Vem aqui, fica aqui atrás do pastor. Passa pelo pastor. Casais de namorados. Que coisa linda. Venham rápido. Está acabando o tempo. O tempo passa. Eu preciso orar por vocês. Casais de namorados. Querem que o pastor ore? Venham à frente. Eu vou orar por vocês, para que Deus abençoe. Vem aqui. Olha quanto casalzinho bonito. Ou vem de mãos dadas. Vocês são um casal? Então pega ela. Isso. Não aprenda a ficar longe. Isso, olha que bonitinho. Muito bem, tá vindo lá um de Ray-Ban, olha lá, descendo pela alameda do corredor. Olha como eles são charmosos, né? Casais de namorados. Futuros pastores, façam isso pelos jovens. Olhem para eles agora. Eles são o futuro do casamento. E se eles estiverem errados, imagina quanta tragédia. Mas se eles estiverem certos, quantas bênçãos. Vocês querem ser felizes? Querem ou não querem? Pode dizer sim. Sim. Que bom. O pastor vai orar por vocês nessa manhã.